2 Samuel 24, está ali. Diz o seguinte: então, é 2 Samuel, não é isso? Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 ciclos de prata. Isso é meia tonelada, não, 570 quilos de prata. Edificou ali Davi, o Senhor, um altar, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Quero falar exatamente sobre isso hoje, sobre uma situação muito parecida com quando nós estamos vivendo agora, que o povo de Deus passou, praga, peste, era o que estava acontecendo lá. E eu quero nesta noite conversar com você que nos assiste aqui, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e quero falar exatamente sobre como é que nós devemos agir quando de repente nós estamos acossados por situações que geram muito desconforto para nós. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, além de desconforto, gera medo, gera insegurança, gera incerteza. É tudo que nós estamos vivendo hoje. E às vezes nós estamos sob esse tipo de pressão. As pressões, elas vêm, chegam sobre nós e nos oprimem, e nós ficamos sem saber o que fazer. E quando a gente está sem saber o que fazer, nós temos que apelar para Deus, porque Ele sabe o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. Amém? A Bíblia diz que Deus tinha um rei que reinava sobre Israel. Esse rei se chamava Davi. E Deus era com ele para tudo. A Bíblia diz que Deus dava vitórias para eles assim, que eram milagrosas, porque Deus estava ao lado deles e Deus batalhava do lado deles também. E como Deus estava com eles, eles não sabiam o que era derrota, porque todas as guerras que eles enfrentavam e todas as batalhas que eles realmente tinham que enfrentar, eles sabiam que nunca iam sozinhos, eles sabiam que iam com Deus, e Deus usava os seus meios para poder fazer com que a vitória fosse sempre favorável ao seu povo. Mas diz a Bíblia que o Davi estava um pouco vaidoso, e ele resolveu fazer uma coisa que Deus não queria que ele fizesse. Ele resolveu fazer um censo. Ele queria fazer um censo para saber quantos homens ele tinha em condições de batalha, em condições de guerra. E Deus disse: olha, eu não quero que você faça o censo, não. Você não precisa fazer censo, não precisa ficar preocupado com isso, querer saber quantos soldados você tem ou deixa de ter, porque a questão relacionada com a vitória que eu dou para vocês, ela não está diretamente dependente do número de soldados que você tem ou dos recursos que você tem, mas Deus entendia que era Ele que tinha que estar do lado e que eles precisavam confiar na ação de Deus, independente se eles tinham soldados suficientes ou não. E quando você lê a palavra de Deus, Deus sempre que falava para o seu povo, Ele tentava deixar o seu povo nessa visão de não acreditar na força do braço, de não acreditar naquilo que tinham, mas de acreditar naquilo que Deus podia fazer realmente em favor deles. É aquilo que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus, e que acredita na força do seu braço. Geralmente as pessoas, quando falam nesse verso da Bíblia, muita gente diz: olha, nós não podemos confiar em ninguém, porque Deus disse, maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia, quando fala isso, ela não está dizendo para você não confiar na pessoa com quem você convive. O que está escrito ali não é para você simplesmente agora desconfiar de todo mundo e não confiar em ninguém. Claro que tem pessoas que você pode confiar,
que muitas vezes são colocadas na sua vida por Deus. Quando a Bíblia diz isso, ela fala se referindo à pessoa que é autossuficiente, que confia em si mesmo e que acredita na força do seu braço e que acha que as coisas ele resolve por si mesmo a ponto de não ter dependência de nada, muito menos de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas são malditas. São malditas por quê? Porque a bênção de Deus não faz parte da vida dessas pessoas. E a palavra maldição significa ausência de bênção. É isso que significa. E Deus então diz na sua palavra que toda pessoa que confia no homem, que confia em si, na força do seu braço, que é maldito, que não tem bênção de Deus. Não é o fato de você realmente confiar em alguém. Existem pessoas que eu confio. E sei que são leais, amigos verdadeiros. E diz a palavra de Deus que Deus queria isso. Deus queria uma confiança nele. Acreditar que as coisas iam acontecer, não porque eles tinham muitos homens, muitos soldados. Não, porque existia um Deus que estava do lado deles. A própria palavra diz, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Era uma palavra que estava ali para tentar deixar claro que por mais que você tenha algum recurso, mas que você não se apoie naquele recurso achando que aquilo vai resolver o seu problema, porque o que Deus está querendo e que nessa vida que você tem com Ele, você aprenda uma coisa, independente das condições, se você tem ou não, quem vai agir e quem vai batalhar por você é o Deus que você acredita. E diz a Bíblia que Deus disse, não faça o censo. Ele teimou e fez. Chamou o seu comandante da guarda, chamado Joabe, e disse, olha, vai viajar pelos lugares aí e vai contar, ver quantos homens nós temos. E o Joabe saiu, passou 9 meses, junto com um grupo de pessoas, viajando por todas as aldeias, para poder contar todo mundo. Quantos homens eles tinham em condições de fortalecer o exército. E depois de 9 meses, um pouquinho mais de 9 meses, Joabe chegou e foi contar para Davi exatamente o que ele tinha. E diz aqui a palavra de Deus que ele falou o seguinte, que o resultado do recenseamento, eles tinham 800 mil homens de guerra que puxavam da espada em Judá, e em Judá eram 500 mil, disse ele. Olha só, os 9 meses eles chegaram a essa conclusão. E Joabe deu o relatório que em Israel havia 800 mil homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500 mil. Então eles tinham 1.300.000 homens para poder ir para a batalha. Quando Joabe chegou, que deu o resultado, o Davi se angustiou. Fiz besteira. Na hora o coração dele apertou, ele entrou em angústia, porque ele sabia que tinha feito besteira. Ele foi dormir, no dia seguinte, quando amanheceu o dia, Deus mandou um profeta lá com ele. Profeta Gade. Quando o profeta chegou, ele já sabia que tinha um recado de Deus, porque os profetas existiam para levar a mensagem de Deus naquela época. E o profeta chegou lá e Davi disse para ele, vai, dize a Davi, Deus mandou dizer, assim diz o Senhor. O profeta que chegou falou, você tem 3 coisas para escolher como consequência da besteira que você fez, disse Deus. 3 coisas. Aí ele começou a enumerar. Primeira coisa, 7 anos de fome é um dos castigos que eu dou para você. 7 anos de fome. O outro castigo é que você, por 3 meses, fuja dos teus inimigos e eles te persigam. É o segundo castigo.
E o terceiro castigo é 3 dias de peste na tua terra. Você vai ter que escolher uma dessas 3 consequências. Você errou, falhou, e agora eu vou corrigir você, Deus falou. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que Deus corrige a quem ama. Às vezes Ele coloca a gente na catraca para a gente se situar, para a gente realmente acordar. Na maioria das vezes, a gente não consegue se aprumar se não estiver na catraca de Deus. E tem situações, às vezes, que estão na sua vida, que Deus está pressionando ali. Ele não perde o controle, mas Ele pressiona você para fazer você se resolver. Para fazer você pensar direito, por quê? Porque tem coisas que Deus não vai abençoar você se você não se adequar, se você não se enquadrar. E muitas vezes Deus começa a pressionar você, a colocar você numa situação em que você começa a perceber que você tem que se dedicar mais, que você tem que se envolver mais, que você tem que pagar um preço, que você tem que melhorar uma série de coisas com respeito à tua vida dentro desse relacionamento com Deus. E quando Deus percebe que a tua bênção depende de você melhorar em alguma coisa que Ele entende que precisa ser melhorado em você, tenha certeza que você vai para a catraca, vai para o aperto. Deus começa a apertar você para dizer para você uma coisa: não é do teu jeito, diz Deus, é do meu jeito. Você tem que se adequar. E as coisas começam a vir para nós e começam a nos apertar. E muitas vezes nós estamos apertados aqui e estamos conscientes do que é que Deus está querendo. O que é que Ele está esperando? Nós sabemos de tudo e nós sabemos que aquilo está diretamente ligado a alguma situação que Deus não está satisfeito e que Ele está querendo arrumar, por isso Ele nos aperta. Foi assim que Ele fez com Davi: escolhe aí, porque você vai ter consequência. Ele parou e disse: qual é a escolha que eu vou fazer? Eu vou fazer a escolha de 3 dias, ou seja, de 3 meses, não 3 dias, né? 3 dias de peste. Eu vou fazer essa escolha porque uma coisa é certa: eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos meus inimigos, disse ele. Porque eu sei que Deus é misericordioso, mas os homens não são misericordiosos. Ele quis dizer que os homens não retrocedem, não agem de misericórdia. Como ele sabia que Deus é misericordioso, ele resolveu cair na mão de Deus, foi a escolha dele. E quando ele escolheu o castigo por ter teimado em fazer o que Deus havia dito para ele não fazer, ele entrou em desespero e angustiado, porque a peste veio. Quando a peste veio, de leva logo, já estava levando a vida de 70 mil pessoas. Foi uma coisa que ele começou a se sentir culpado, porque Deus fez questão de dizer que ele era culpado. Ele tinha a missão de cuidar de um povo, e ele era o cabeça de tudo. Se na cabeça dele vinha a bênção, como diz o Salmo 133, também podia vir um sofrimento, porque ele era o cabeça daquela nação. Ele ficou extremamente incomodado com tudo aquilo, porque na verdade ele se sentia culpado. Ele sabia que ele, o cabeça daquela nação, tinha desobedecido e que as consequências estavam ali. Ele entrou em desespero para pedir que Deus cessasse aquilo, e ele começou a pedir a Deus que Deus tivesse misericórdia, que cessasse aquele momento difícil que eles estavam passando. Aí ele soube o quê? Soube que aquela peste que estava vindo sobre o povo estava vindo de um anjo que estava lá no Monte Moriá. O anjo estava lá no Monte Moriá. Olha só o anjo aí. Ele estava lá no Monte Moriá e ele resolveu mudar aquela situação. Por que aquilo estava acontecendo com o Davi? Por que o Davi desobedeceu, irmãos? Porque o diabo fez ele desobedecer. E vocês sabem que o diabo sempre está trabalhando para fazer a gente desobedecer a Deus. Ele cria todo tipo de situação para que você desobedeça. Pelo menos é isso que diz a Bíblia, em 2 Crônicas,
O 1 Crônica, capítulo 21, versículo 1, diz a palavra de Deus que o diabo que foi que fez ele desobedecer. Entrou no coração dele e ficou tentando ele para ele fazer diferente daquilo que Deus queria que fosse feito. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Ficou metendo pilha. Vai, rapaz, vai, faz o censo, não vai atrás de Deus, não. Procura saber quantos homens tu tem. E o diabo, diz a Bíblia, que incitou ele. Entrou para poder fazer ele cometer aquele pecado. E ele fez. E quando ele viu, o anjo estava lá, voltando para o anjo, jogando a peste. Ele disse: eu vou lá nesse lugar. Eu vou lá no Monte Moriá. Onde era que o anjo estava? O anjo estava num platô, tipo uma laje que ficava em cima da montanha, que as pessoas tinham lá no lugar para poder secar grãos. Um lugar que as pessoas usavam para poder deixar no sol os grãos que eles plantavam e que eles colhiam, deixavam ali. Ali eles faziam o grão, ali eles preparavam o trigo, ali eles faziam praticamente todo o trabalho que eles tinham que fazer com o cereal, eles faziam naquele platô, tipo uma laje. Era ali que o anjo estava em pé, realmente ordenando que houvesse a dificuldade sobre o povo. O Davi viu o anjo. E o Davi disse: eu vou lá. Eu vou lá e vou comprar aquele lugar para pagar um preço diante de Deus. Ele foi, pegou a comitiva dele e foi até o Monte Moriá, que era o lugar onde o anjo estava. O Monte Moriá é o mesmo lugar onde o Abraão foi sacrificar o seu filho, que Deus deu depois para ele a ovelha para ser sacrificada no lugar do filho. O Monte Moriá hoje é o lugar onde está o Domo da Rocha, uma das visões panorâmicas de Jerusalém, onde está aquele templo ali, o Domo da Rocha. Era exatamente esse lugar aí que o anjo estava. Ele pegou, foi para lá. Quando ele chegou lá, o dono da terra era um jabuzeu chamado Araúna, um camarada que estava lá antes dos judeus. O cara já estava no lugar. Quando o camarada viu o rei Davi, ele disse: meu Deus, o rei está aqui nas minhas terras. O camarada ficou empolgado, porque você veja só, de repente aparece na casa dele o rei e toda a comitiva. Ele ficou super honrado por isso. Quando ele viu o rei Davi disse: pois diga, senhor. Aí o Davi disse: pois eu estou querendo, sabe o que, o Araúna? Eu estou querendo fazer um sacrifício a Deus aqui em cima dessa montanha, em cima desse platô aqui. Eu quero fazer um sacrifício para Deus. O Araúna olhou para ele e disse: ó, eu dou para o senhor essas terras todinha aqui, agora. O senhor quer o gado para poder fazer o sacrifício? Eu dou o gado para o senhor. O que o senhor precisar para fazer o sacrifício aqui em cima dessa eira, eu vou dar para o senhor. Eu dou para o senhor a terra, eu dou para o senhor o gado, eu dou para o senhor a lenha, e tudo que o senhor precisar, eu vou lhe dar. Eu dou para o senhor de graça, ele falou para o rei. O rei disse: eu não quero nada dado, disse o rei. Eu não quero que você me dê nada. Eu quero comprar, por uma única razão. Eu jamais vou oferecer para o meu Deus, algo que não me custe nada, ele falou. Para oferecer para Deus, a própria lei judaica já dizia isso, tinha que oferecer para Deus algo que custasse alguma coisa. Era a regra. Ele disse: quanto é que custa isso aqui? Porque eu quero comprar pelo preço que isso vale. O preço que vale é que eu quero comprar. E esse lugar foi o lugar onde Salomão construiu o templo. Eu quero comprar pelo preço que isso vale. Quero comprar as terras, quero comprar o gado e tudo que eu vou precisar para fazer o sacrifício aqui, eu quero comprar. Quanto é que vale? E o preço era alguns ciclos de prata, que dava quase mais de 500 quilos de prata, era o preço de tudo aquilo ali. 570 quilos de prata, era muita coisa. Era muita coisa. Ele pegou, pagou
os 500 e poucos quilos de prata na área, e depois que ele pagou o Araúna pelo preço devido, diz a Bíblia que ele pagou o preço, foi fazer um sacrifício para Deus ali naquele lugar. E quando ele fez o sacrifício para Deus, a Bíblia diz que a peste parou. Diga glória a Deus. O que tem a ver o que eu estou pregando para você hoje com a nossa realidade hoje? Como é que você pode contextualizar um fato de quase 3.000 anos atrás com uma realidade nossa aqui em pleno século 21? Tudo na Bíblia é ensinamento, é orientação. O que é que a gente pode aprender? É que tem bênçãos que você quer, que você precisa, que você, para receber, tem que pagar o preço. Você está me entendendo? Pagar o preço. Só que quando a gente fala em pagar o preço, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é dinheiro. Mas esse preço não é dinheiro. É o preço que Deus acha importante. Como é o preço que nós pagamos para Deus das coisas? Às vezes, nós queremos então sermos abençoados a qualquer custo. Uma das coisas que nós gostamos é de ser abençoado. Mas às vezes nós não queremos pagar o preço da bênção. Nós queremos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo outro, Deus, eu busco aquilo, eu quero isso. E parece assim que só a gente pede, Deus tem como que uma obrigação de poder nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Na maioria das vezes, nós temos então que termos a sensibilidade para percebermos também o que é que Deus está pedindo da gente. Porque isso não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Quantas vezes você está pedindo alguma coisa para Deus, mas Deus está pedindo alguma coisa para você? Às vezes, nós queremos bênção de Deus, e Deus às vezes percebe que muitas bênçãos, elas não vão se configurar na nossa vida, porque elas dependem de nós pagarmos um preço de mudança. E às vezes essa mudança nós não estamos tendo. Deus às vezes olha para nós e diz: tu quer paz na tua casa, mas tu tem que pagar um preço, seja mais calmo. Você quer que as brigas cessem dentro da tua casa, mas paga o preço. Pague o preço, seja mais paciente, pague o preço da paciência, pague o preço de aprender a ficar calado, que você não consegue, e sempre tem um precinho para pagar. Minha vida está dando tudo errado, eu estou vivendo situações complexas e complicadas, e eu quero que Deus me abençoe, mas às vezes Deus está olhando para você e está percebendo que você está se perdendo, ou perdendo o rumo da sua vida, por causa de amizades erradas que você tem, e Deus acha que você tem que pagar o preço, se afastando daquelas amizades erradas, se afastando daquilo que te leva para os caminhos opostos, que atrapalham e que geram dificuldades da sua vida. Sempre tem um preço a pagar. E muitas vezes o preço está diretamente ligado à sua renúncia a determinadas coisas, à sua decisão e posicionamento de procurar romper com coisas que você não quer romper, mas que faz parte exatamente do preço que você precisa pagar. Determinadas bênçãos que só vão se configurar no momento que você entender que é necessário desapegar de coisas para ser abençoado. Mas às vezes você quer a bênção, mas não quer pagar o preço de ter que desapegar de coisas que não são boas, que te atrapalham, que geram os problemas e que realmente alimentam a dificuldade. Às vezes é preciso pagar o preço. Preço de oração, preço da busca, preço da dedicação, preço da renúncia. Às vezes as bênçãos vêm por esses preços que devem então serem pagos. Olha o que disse Jesus em Mateus, agora é o verso. Olha o que Jesus disse:
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Talvez essa seja a coisa mais difícil, você dizer não para você. Dizer não para você quando você reconhece que tem algumas coisas na sua vida que você está precisando dizer não, não vou, não quero, e de repente você não está conseguindo dizer esse não. Mas a vida cristã é isso, é o pagamento de preço nesses posicionamentos que são fundamentais para se configurar a promessa. Davi entendeu uma coisa interessante, que ele tinha que pagar o preço. Ele foi lá e resolveu pagar o preço. Vou me humilhar, vou implorar para Deus, vou comprar a eira do Araúna, vou aqui fazer um sacrifício implorando misericórdia e perdão de Deus. E ele conseguiu. E às vezes com a gente não é diferente, é preciso pagar o preço. Tem bênçãos que talvez você esteja extremamente necessitado, que somente o pagamento do preço, que você sabe qual é, que Deus está pedindo para você, em termos de mudanças, em termos de posicionamento, de repente só o pagamento desse preço é que pode definir uma série de coisas, de bênçãos de Deus, que você pode realmente ou deve estar achando importante para a sua vida. Então pensa nisso. Analise essa questão com respeito ao preço que Deus está pedindo de você. Analise exatamente o que é que Deus tem cobrado como preço para você. E através então de identificar o preço que Deus está pedindo, que às vezes são coisas exatamente ligadas a questões da nossa vida. Romper com aquilo, desapegar daquilo, melhorar naquilo. Sair fora daquilo que não é bom, sair fora daquele ambiente que não é o nosso. E às vezes tem coisinha que Deus está querendo. Esse é o preço que eu estou te dando. Sai disso aí, porque se você sair disso aí, vai facilitar as bênçãos que eu tenho para você. E quando você para perceber, para descobrir isso, que você começa a romper com essas coisas, pagando um preço, coisas que às vezes é difícil para você romper, é difícil desapegar, é difícil renunciar, mas você faz aquilo na luta, como que pagando um preço para poder agradar a Deus. Você paga o preço, dificilmente Deus não vem te honrar e não vem dar resposta para você. Foi assim que aconteceu com Davi e a peste parou sobre o povo. Amém? Pensa nisso e que Deus possa abençoar você, a mim e a todos nós que estamos aqui. Amém? Graças a Deus.